Zaidan, queria só aproveitar aqui a presença do PDV, já que a gente está aqui na nossa momento esportivo aqui, para trazer o assunto do final de semana, um relato muito triste mesmo. A Nicole Tim, do Rio de Janeiro, tem aqui as informações. Na sequência, a gente discute também. Fala, Nicole. É grave o estado de saúde de pelo menos 2 pessoas feridas ontem durante a briga entre torcedores do Vasco e do Flamengo no entorno do Maracanã. Além delas, outros 6 feridos também foram levados para o Hospital Souza Aguiar, no centro do Rio. A briga, que envolveu inclusive disparos de arma de fogo, aconteceu em diversos pontos da zona norte da cidade. Cerca de 100 ônibus foram depredados. Pelo menos 600 policiais militares precisaram reforçar o policiamento na região. Tá aí a manchete, né, o destaque da Nicole Tim, da repórter do Rio de Janeiro, mas a gente atualiza aqui a informação que acaba de chegar aqui também. Estou acompanhando aqui, viu, Zaidan e PDV, que o torcedor ferido nessa briga entre as organizadas, que a Nicole trouxe aqui pra gente, as organizadas entre o Vasco e o Flamengo, ele morreu. Esse torcedor morreu nessa segunda-feira no Hospital Souza Aguiar, no centro do Rio de Janeiro. A assessoria, né, de comunicação da Secretaria Municipal de Saúde confirmou a morte, mas não divulgou a identidade da vítima. 8 torcedores acabaram dando entrada no hospital com ferimentos por conta das brigas entre as torcidas. 3 permanecem internados, sendo 2 em estado grave, e outros 3 torcedores receberam alta hospitalar, enquanto um deixou ali o local por vontade própria. A PM apreendeu durante o dia diversas armas brancas, pedaços de madeira, soco inglês, teve até artefato explosivo também na apreensão, e está circulando nas redes sociais muitos vídeos nos quais era possível perceber torcedores utilizando todos esses materiais que eu falei aqui. Então, é lamentável, né, Zaidan e PDV, que a gente ainda volte a falar sobre esse assunto, briga entre torcida organizada, né? 2 grandes torcidas aí no Rio de Janeiro, Vasco e Flamengo, entre elas as maiores aí do país também, o Flamengo, e o torcedor ferido foi morto, né, nesse incidente. Muito triste, né, PDV? Ah, com certeza, né? A gente fala muito aqui em São Paulo e critica muito a decisão do Ministério Público de torcida única, né? E a gente vê que no Rio de Janeiro ainda existe, pelo menos dentro do estádio, uma tolerância entre as torcidas, né? Você vê setores destinados ali, claro, obviamente, a cada torcedor, setores também que os torcedores conseguem ficar ali juntos, né? Muitas vezes o familiar tem o botafoguense, o torcedor do Fluminense, e isso dá muito pano pra manga. Isso acaba até fazendo com que essa decisão em São Paulo possa daqui a algum tempo se tornar uma decisão nacional, que seria muito ruim pro espetáculo e pro futebol. A gente briga muito aqui em São Paulo pro retorno, né, de 2 torcidas em clássicos, né? E muitas vezes parece que esses caras, na verdade, querem que isso aconteça em todo o território nacional, né? Se o Rio de Janeiro a gente acaba muitas vezes exaltando essa questão da presença dos torcedores, né, de 2 torcidas nos estádios, esse fato que acontece, obviamente, na rua, mas obviamente que pode influenciar em qualquer decisão aí lá na frente com relação às torcidas. Isso é assassinato, né? Assassinato doloso, porque não é que aconteceu ali um desentendimento, não. O objetivo é esse. E não é que a briga foi causada porque houve um problema ali, não. Ela já está pré-determinada, ela vai ocorrer e eles já vão com esse tipo de arma exatamente para provocar o maior dano possível, inclusive matar. Então é assassinato com dolo, é assim que tem de ser tratado pela justiça. E não é um problema do Rio, de São Paulo, de Belo Horizonte, é nacional. Isso acontece em Belém, isso acontece em Maceió, isso acontece em Salvador, em Fortaleza, no Rio Grande do Sul, em todo lugar. Não é? A legislação é fraca, é ruim, e o problema vai se arrastando. São décadas e décadas, né? Procuradores, promotores entram na área, falam isso e aquilo, no Congresso prometem leis mais duras, e nada acontece. Isso é assassinato, isso não é... aconteceu, houve um desentendimento, não. Eles vão já pensando que haverá o confronto e vão para provocar o maior dano possível, inclusive matar. Foi o que aconteceu. Quando a gente fala, né, de torcida única, aí a gente sabe que não é uma unanimidade, né, PDV? Os ouvintes seguem se manifestando aqui. O ouvinte aqui disse que ele é o Paulo César, palmeirense de São Bernardo do Campo, e diz que não quer
de volta, não quer que volte 2 torcidas no estádio. É muito melhor desse jeito. Em São Paulo, torcida única, eu tenho 54 anos, vou no estádio desde criança, e com torcida única, o que diz ele aqui, é muito melhor, pois ele consegue ir com a família toda, né, com a esposa, com o filho, dá para ir numa boa. Ele, na opinião dele, do ouvinte Bandeirantes, não quer que volte a torcida aqui, as 2 torcidas, a mista, né, no estádio, a opinião do... E os clubes, Danilo, eles têm um negócio, o PDV sabe bem como é que é esse troço. Os clubes hoje têm aqueles pacotes para sócio torcedor. Você tem, inclusive, níveis diferentes. Então, quem é mais endinheirado tem um pacote melhor, vê mais jogos, num lugar melhor, etc. E a ideia dos clubes é ter o estádio à disposição dos seus torcedores. A maioria da torcida não consegue mais ir no estádio, né? É para quem tem esse tipo de pacote aí. Então, os clubes gostam da ideia de torcida única, porque aí eles reservam todos os lugares para esses pacotes que rendem mensalidades o ano inteiro, né, PDV? Exatamente, né? Hoje tem muito essa questão e a gente percebe, né, pela própria movimentação dos clubes, né, ou falta de movimentação, que acaba sendo muito mais cômodo realmente não receber o torcedor rival visitante. É uma discussão, obviamente, né? Cada um tem um ponto. A gente vê o ouvinte que se sente mais seguro em levar a família no jogo de torcida única. Isso vai muito de cada um para cada um. Mas hoje, de fato, a gente está cada vez mais distante de um cenário em que, em clássicos, pelo menos aqui em São Paulo, a gente volte a acompanhar as 2 torcidas. No Rio de Janeiro, um fato assim terrível, né? Uma festa muito bacana que acontece dentro dos estádios, das torcidas. Eu gosto muito da forma, né, como o carioca, de modo geral, ele lida com o futebol, com a paixão e tudo mais. Acho até mais divertido do que aqui em São Paulo. Acho que aqui em São Paulo, claro, às vezes é muito mais um clima de tensão e lá no Rio de Janeiro um clima mais de alegria, mas esse fato ocorrido neste final de semana, realmente a gente fica muito chateado.